Ok, pessoal. Na aula passada, quando a gente falou sobre alocação dinâmica de memória, a gente viu que é possível alocar dados na heap que não foram planejados em tempo de codificação, né, em tempo de compilação. Então, durante a execução do programa, a gente pode alocar e desalocar dinamicamente áreas de memória. E essas áreas de memória, elas podem representar apenas um dado ou também podem representar um vetor de dados, como a gente já tinha visto lá. O tema da aula de hoje é como é que a gente faz para usar essa alocação para criar estruturas de dados dinâmicas. Então, como é que a gente faz isso? Quais são as etapas? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, falando um pouco sobre a alocação de structs, né? Como a gente sabe, como a gente viu, as structs, elas são variáveis que guardam dados de tipos diferentes. Então, é uma estrutura de dados heterogênea, né? Que guarda uma coleção de dados heterogêneos. Então, nesse caso aí, como a gente já mostrou em outros exemplos, a gente tem um struct aluno, onde cada aluno vai ter um nome, uma quantidade de faltas e um vetor de notas. E, da mesma forma que a gente usou os operadores new e delete para alocar e desalocar vetores ou valores simples, a gente também pode usar o new e o delete para alocar e desalocar structs. Nesse caso aí, nesse código, a gente tem o tipo aluno, né, asterisco. Então, se tem um asterisco na declaração da variável, a gente sabe que é um ponteiro. Então, novo aluno é um ponteiro do tipo aluno, e aí a gente usa o operador new para fazer a alocação. Então, aqui, novo aluno vai apontar para uma área de memória dinâmica alocada com espaço para um aluno. Nesse segundo caso aqui, classe, que também é um ponteiro para aluno, ele vai apontar para o início do que seria uma coleção de 30 alunos, né? Então, aqui a gente criou um vetor dinâmico de alunos. Então, da mesma forma que a gente tem com a variável simples, a gente também pode ter com a struct a alocação dinâmica de memória, certo? Só que a struct ela tem uma propriedade especial em C e em C++, que é o que a gente chama de autorreferência. Como assim? A gente sabe que cada campo da struct ela tem um tipo, né? Então, um string, um inteiro. Mas uma coisa interessante do C e do C++ é que dentro da própria struct a gente pode declarar um ponteiro que faz referência, né, que aponta para outro objeto do mesmo tipo da struct, certo? Então, digamos, eu tenho uma struct que eu tenho aqui criado, que é esse fase campeonato, onde eu tenho um string nome, ok, um ponteiro classificados, provavelmente é um vetor dinâmico de equipes, né, que é uma outra struct, e aqui como último atributo, a gente tem um ponteiro para a própria struct fase campeonato. Então, é uma autorreferência. Eu estou apontando para uma estrutura do mesmo tipo que eu estou declarando. Então, o C e o C++ ele permite que você faça isso e possa usar para apontar outras structs do mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse ponteiro do tipo fase de campeonato, onde eu crio dinamicamente, né, com new, aloco dinamicamente, e eu atribuo como o valor do atributo oitavas de final, próxima fase, como sendo um outro ponteiro aqui que eu chamei de quartas de final, certo? Então, criei dois ponteiros para alocar dinamicamente um struct do tipo fase campeonato e posso usar dentro da própria struct um ponteiro para uma outra struct desse mesmo tipo. E para que se usa? Por que a gente tem esse ponteiro de autorreferência nas structs? Ele é muito útil quando a gente vai criar
estruturas de dados dinâmicas, né? Vocês já viram as listas, pilhas, né? Que a gente chama ela de estruturas de dados autoajustáveis, ou seja, eles não têm um tamanho fixo, um tamanho padrão. Eles vão se ajustando, crescendo ou diminuindo à medida que você vai executando o programa. Então, elas podem crescer ou diminuir, certo? E aí, nesse caso, cada elemento da sua estrutura de dados, né, que a gente chama de nó, né, nó da estrutura de dados, ele tem, além do próprio dado que ele vai armazenar, ele tem um ponteiro para uma outra estrutura desse tipo nó, que são os seus nós subsequentes, né? E aí, como ou quais são esses nós vão depender do tipo da estrutura de dados que vocês estão criando. Então, as estruturas que a gente chama de lineares, onde a gente tem um conceito de ordem anterior, próximo, primeiro ou último, a gente tem, por exemplo, pilha, fila, lista. Então, eles são várias estruturas com a mesma aparência, né, com a mesma cara, só que elas diferenciam-se pela forma como os elementos são inseridos ou removidos. Também existem o que a gente chama de árvores, que vocês já devem ter visto alguma coisa em estrutura de dados, que são o quê? São estruturas onde a gente tem um conceito de hierarquia, ou seja, que é esse desenho que eu estou mostrando aqui. A gente tem um nó que seria o raiz, né, que é o nó principal, e abaixo dele estão os filhos até você chegar no último nível aqui, onde a gente chama as folhas da árvore, né? Apesar da árvore a gente ter a raiz, né, no chão e ir crescendo para cima, aqui a gente normalmente coloca a raiz em cima e vai descendo até que os últimos nós a gente chama de folhas. Também existem, isso aí vocês já viram do Python, o que a gente chama de tabelas ou dicionários, que são o quê? São elementos organizados e acessados por um índice ou chave. Então, quando você vai criar uma tabela ou um dicionário, você tem que dizer qual é a chave que você vai usar para indexar e qual o valor que você quer que seja associado àquela chave. Né? Então, aqui é um exemplo de uma estrutura que a gente chama de tabela de espalhamento, ou hash table, onde você tem as chaves e você tem os valores que aquelas chaves elas produzem para indexar os elementos. E no próximo semestre vocês vão ver uma disciplina chamada grafos, né, teoria dos grafos, onde os grafos são bem parecidos com a árvore, só que você não tem um conceito de hierarquia, ou seja, você não tem um nó raiz, né, o nó principal. E aí você pode ter ciclos, ou seja, você pode ter um mesmo nó que vai se ligar a esses elementos vão se ligar a ele próprio. Então, você é uma coisa parecida com a árvore, só que você tem a possibilidade de ter ciclos. Então, cada estrutura dessa, ela é organizada, ela pode ser organizada usando structs com ponteiros de autorreferência, né? Ponteiros para referenciar os elementos que estão subsequentes aí dos vizinhos dele, no caso os nós, os nós filhos, o próximo, o anterior, certo? E aí a gente vai dar um exemplo com a fila de strings, certo? Então, como é que funciona a fila? Uma fila é uma estrutura do tipo first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ou a gente sempre remove do início da fila e sempre adiciona no fim da fila. Né? Então, sempre quando chega um novo elemento, a gente adiciona no fim da fila, e sempre quando a gente vai retirar um elemento, a gente retira do início da fila. Então, como é que ficaria um ponteiro para um nó de fila? Ficaria assim, struct, nó fila. Como aqui é uma fila de strings, a gente tem uma string, que seria o nome, e um ponteiro para outro nó fila chamado próximo, certo? Então vamos lá, quais são as possíveis operações que a gente pode fazer numa fila? A gente pode ter uma operação para inserir um elemento na fila, outra para remover o elemento da fila, uma para destruir a fila, ou seja, apagar todos os elementos, outro para testar se a fila está vazia e outro para exibir os elementos que estão na fila, certo? Então vamos começar pela mais básica, que é saber se a fila está vazia. Então,
primeira coisa, né? Temos aqui o código, a gente tem o noFila, né? Que já foi definido anteriormente. E a primeira coisa, quando é que a gente sabe, ou como é que a gente cria uma fila vazia? Uma fila vazia, a gente pode criar um ponteiro para o início da fila e dizer que o ponteiro ele é nulo. Então, se o início da fila é nulo, quer dizer que a fila está vazia. Então, aqui, como é que a gente cria esse método está vazia? Ou seja, a gente retorna um booleano dizendo se a fila está vazia ou não e testa se o início da fila está vazio. Então, eu vou retornar um booleano, vou colocar o nome do método está vazia e vou receber um noFila asterisco início para testar. Então, eu testo se o início da fila for igual ao ponteiro nulo, então return true, né? Ou seja, a fila está vazia. Se não, eu dou um return false. Então, esse é o nosso primeiro método, que é testar se a fila está vazia, certo? Então, aqui, por exemplo, que eu coloquei o início nulo, eu posso, inclusive, testar se está vazia esse início aqui dessa fila, então dou um cout, a fila está vazia. Executo. E aí ele vai mostrar aqui a fila está vazia. Beleza. Qual é o próximo método? O próximo método é inserir na fila, né? Se eu quero inserir um elemento na fila, né, uma string, eu vou dizer a string a ser inserida e vou dizer qual é o início da fila, né, que eu vou inserir. E aí eu não preciso retornar nada, que eu só vou jogar o elemento lá na fila. E para implementar esse inserir na fila, eu vou criar um novo nó e vou testar. Se a fila estiver vazia, o início da fila ele vai ser justamente esse elemento que eu vou inserir. Se a fila não estiver vazia, o que é que eu tenho que fazer? Vou procurar quem é o último da fila para colocar esse elemento novo lá no fim da fila. Então, vamos começar, né? Tenho aqui, não vai retornar nada, void, o nome da função insere na fila, vou colocar um novo asterisco início, vou colocar string nome a ser inserido e vou começar, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer, já que eu vou vou inserir um novo nó nessa fila, é criar um noFila asterisco. Então noFila asterisco novo vai receber new noFila. Ok, depois eu vou preencher isso aqui. Vou dizer que novo, usando o operador seta, né? Novo seta dado vai receber o nome a ser inserido e novo seta próximo vai receber nulo. Afinal, sempre a gente vai inserir no final, então o próximo dele vai ser nulo. E agora eu vou testar. Se está vazia a fila começando nesse início, o que é que vai acontecer? O início vai ser esse próprio nó novo que a gente está criando. Só que aí o que é que acontece? Se a gente não retornar o void, quando a gente voltar, se a gente retornar void, quando a gente voltar aqui para o main, a nossa fila aqui, ela não vai saber que um novo início foi inserido. Então, aqui, ao invés de usar void, a gente vai usar um noFila asterisco. Então, a gente retorna, se o início tiver mudado, a gente retorna esse novo início. Certo? Então, se está vazio a fila iniciando com ela, o que é que vai acontecer? A gente retorna esse novo nó como sendo o início da fila. Certo?
Se não, o que é que a gente vai fazer? A gente vai procurar quem é o último. Como a gente sabe que quem vai ser o último da fila? A gente vai sempre pegando o próximo, até achar alguém que aponte para nulo, porque quem apontar para nulo é o último elemento da fila. Então, eu vou criar aqui um nó fila asterisco. O último, ele vai começar com o primeiro elemento da fila, certo? E a partir daí a gente vai fazendo interações até descobrir se ele é o último. Então, enquanto o último seta próximo for diferente de nulo, o que é que a gente vai fazer? O último agora não é esse, é o próximo. Então a gente vai colocar aqui o último, vai receber o último seta próximo. Então ele não é o último, é o próximo dele. Próximo dele. Até que chegue um momento em que o próximo elemento vai ser nulo. Então, se a gente chega aí, esse ponteiro nulo, esse ponteiro último vai estar apontando realmente para o último elemento da fila. E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai colocar agora esse novo nó que a gente criou como sendo o último elemento da fila. Então, eu vou dizer que o último, o que era o último agora, próximo, vai receber esse novo elemento que a gente criou. E como a gente não alterou o início da fila, a gente retorna como resultado o próprio início que tinha anteriormente, certo? Então aqui está o nosso método insere na fila. O próximo método que a gente vai implementar é o método para remover da fila, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar o primeiro elemento da fila, então a gente vai receber como parâmetro o primeiro elemento da fila, o início, e uma vez que a gente retire o primeiro elemento da fila, a gente vai ter agora um novo início, então a gente retorna quem é o elemento que vai ser o novo início da fila. E aí a gente vai fazer o teste, né? Se a fila estiver vazia, a gente não tem que remover, né? Dá um erro. Se não, a gente vai e coloca esse novo início, né, esse novo elemento como sendo o início da fila e desaloca o espaço que a gente tinha anteriormente. Certo? Então vamos começar aqui. Eu vou retornar um nó fila asterisco, que vai ser o novo início. Vou botar o nome da função, remove da fila, e vou receber como parâmetro o início atual, né? o início da fila atualmente. Então vamos lá. A primeira coisa é, se está vazia a fila nesse início, eu vou dar uma mensagem de erro, né? Vou botar aqui CE, erro, fila vazia. E vou retornar na verdade, eu não tenho que retornar nada, né? Vou retornar nulo aqui, porque o início já era nulo, então a gente retorna nulo. Certo? Se não for, o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um nó asterisco, um nó fila asterisco, que vai ser o novo início. O novo início, ele vai ser quem? Se a gente sempre remove o primeiro elemento da fila, então o novo início vai ser o próximo, né? O segundo elemento, ou seja, início seta próximo. Então, eu coloquei nessa variável aqui, novo início, quem vai ser o novo início da fila, já que o primeiro ele vai ser removido, e aí eu posso dar um cout aqui, dizendo o elemento, eu vou colocar aqui, início seta dado foi retirado da fila, e obviamente depois que eu fizer isso eu posso desalocar, né? Ou seja, posso dar aqui um delete início. Se eu deletei o início, né? Agora eu vou retornar esse novo início para ser o novo elemento inicial da minha fila.
Beleza. Depois de remover um elemento da fila, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma função que exibe os elementos da fila. O que é que ele vai receber? A própria fila, né? E aí, se a fila estiver vazia, eu dou uma mensagem, se não, eu vou fazer a mesma metodologia. Vou dando um próximo, 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 até que o próximo seja o nulo, que é o fim da fila. Certo? Então, vamos lá. Não vou devolver nada como parâmetro. Vou colocar aqui exibe fila, recebendo um nó fila asterisco início, e vou fazer essa função. Então, se está vazia a fila com esse início, eu vou dar uma mensagem: a fila está vazia. E aí eu posso até dar um return aqui para ele já sair da minha função. Se a fila não estiver vazia, o que é que eu vou fazer? Vou criar aqui um nó fila asterisco tmp. Esse tmp ele vai fazer a interação com cada elemento e digo, ó, tmp vai começar do início, e aí, enquanto esse tmp for diferente de nullptr, de nulo, o que é que eu vou fazer? Dou um cout, vou dar até um cout aqui, elementos na fila. E vou exibir cada elemento aqui. Então, cout, aí vou dizer tmp seta dado e dar um espaço em branco, certo? Depois que eu exibir o dado, o que é que eu faço? Eu digo que tmp vai receber tmp seta próximo, ou seja, ele vai agora pegar o próximo até que o próximo seja nulo, aí ele sai do laço, né? Vou dar um cout endl aqui e a gente finalizou esse método de exibir a fila. E o próximo método é o destroy fila. Né? O destroy fila vai fazer o quê? Remover todos os elementos da fila. A gente pode implementar esse algoritmo, mas se a gente quiser, a gente pode usar o método de remover o elemento da fila. Então vamos lá criar void destroy fila, onde eu vou passar um nó fila asterisco início, para passar qual é o início da fila, e aí a gente vai começar. Vou criar um nó fila asterisco tmp, que ele vai ficar pegando o início, né? Então tmp começa do início da fila, e aí a gente vai fazer um enquanto aqui, né? Então, enquanto tmp for diferente, na verdade, enquanto está vazia, enquanto não está vazia, essa nossa fila, começando por esse tmp, né, que a princípio é o início, o que é que a gente vai fazer? Joga aqui em tmp o resultado da nossa função remove da fila. Então, a cada passo desse, ele vai remover o elemento da fila, né, iniciando nesse tmp, e tmp vai receber um novo início, até que a gente não tenha mais elementos na fila. E aí a gente destrói todos os elementos da fila, certo? Agora vamos testar esses nossos algoritmos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos inserir alguns elementos na fila, né? Então, a gente sempre vai atualizar o início da fila, né? Então, vou colocar início, vai receber, insere na fila, passando o início, que seria o que vai ser alterado, e nome. Então, vou botar aqui Sebastião. Depois, vou repetir esse mesmo comando, vou botar aqui Ícaro, João,
e Maria. Certo? Vamos colocar aqui um exibe fila para saber se ele está inserido. Então, vamos executar aqui para ver. Então, inicialmente a fila está vazia, depois a gente tem os elementos da fila, Sebastião, Ícaro, João e Maria. Beleza. E agora se a gente remover um elemento da fila, então eu vou atualizar aqui meu início, recebendo o resultado de remove da fila, tendo o início anterior como o ponto de partida, né? E aí vamos lá, vamos exibir a fila depois de remover uma vez. Então, aqui a gente tinha Sebastião, Ícaro, João e Maria. Depois, o elemento Sebastião foi retirado da fila. Agora a gente só tem Ícaro, João e Maria. Da mesma forma, se a gente remover mais um elemento, a gente vai ter agora João e Maria. E por fim, a gente pode dar um destrói fila para remover o restante dos elementos. Certo? E aí a gente, aqui o elemento João foi retirado da fila, o elemento Maria foi retirado da fila. Então, é isso, a gente fez um exemplo de uma fila dinâmica, né, autoajustável, que a gente sempre manipula ele através do início da fila, ok? E é claro que a gente podia ter feito um ponteiro para o fim da fila, a gente podia ter feito uma lista, ou seja duplamente encadeada, onde a gente tivesse o início e o fim, mas aqui a gente tem o nosso exemplo completo.